Fala galera, beleza? Dando continuidade à parte conceitual de vetores para poder entrar na parte de cinemática vetorial. Agora eu vou pegar um exemplo 3 que fala de dois vetores que são o quê? Que são perpendiculares, que tem um ângulo de 90 graus. E você vai reparar que a diferença entre a subtração e a soma é só a questão da organização aqui. A parte algébrica, aquela parte de fazer Pitágoras para achar o módulo, ou se for um ângulo diferente para fazer a regra do paralelogramo ou do polígono, as regras algébricas são as mesmas. Então a ideia agora é de apresentar apenas o quê? Apenas como é que vai ficar formado o vetor, tá? Então quando você fechar o vetor, você vai ter as informações e o ângulo. Então você vai usar as mesmas regras do vídeo anterior, que é da adição ou soma de vetores. Tranquilo? Então aqui, ó, eu tenho um vetor A, que é vertical para cima, e o vetor B, que é horizontal para a direita. Eu quero fazer as possíveis subtrações, né? E a primeira que eu vou fazer é o seguinte, ó, A menos B. Então vamos lembrar, aquela que eu vi no exemplo 1 e no exemplo 2, A menos B é igual a A mais menos B. Então eu vou somar os vetores A com menos B. Na hora de somar, eu posso escolher a melhor técnica. Tanto faz. Eu vou desenhar o A. E se o B é para horizontal para a direita, o menos B é para a esquerda. Eu posso fazer assim, ó. Na mesma origem. Esse é o menos B. Tranquilo? E aí, com isso, se fizer aquela regra do paralelogramo, eu boto o B aqui em cima, ó. E boto A aqui, ó. O meu vetor diferença, esse é o meu vetor diferença, que é o meu vetor A menos B. Beleza? Porém, eu posso fazer de uma outra maneira também. Ah, é? Aham. Se liga. Eu quero fazer isso, eu vou escrever de novo. Eu vou escrever, ó, vetor diferença do A menos B. Ao invés de inverter, eu posso desenhar os dois vetores juntos, numa mesma origem. Então, ó, eu vou fazer o A e o B. E como eu quero fazer a subtração, eu posso ligar o final de cada vetor. E a minha seta da orientação vai ser na direção do primeiro termo. Então, esse é o meu vetor diferença. É igual. Tá vendo? E se eu souber os dados, sabendo que aqui é 90 graus, é só fazer Pitágoras. Tá? Ali, agora eu quero fazer B menos A. Quando eu quero fazer B menos A, eu sei que é igual a B mais o vetor o quê? Menos A. Então, eu vou desenhar o B. E qual é o vetor menos A? Se o A é para vertical para cima, o menos A é vertical para baixo. Isso é menos A. Pela regra do paralelogramo, boto esse aqui, ó. Vou somar na mesma origem. Boto esse aqui. Vou botar até mudar a cor para não ficar confuso ali, que eu percebi que ali foi um pouco confuso a cor. Esse é o vetor diferença, no caso 2, né? Tranquilo? E a outra maneira de resolver o vetor subtração é, ao invés de inverter, repetir os vetores. Então vamos colocar aqui, ó. Então, de novo, eu vou escrever aqui para não ficar confuso, ó. Qual o vetor diferença, que nesse caso aqui no exemplo é B menos A. Eu desenho os dois vetores. Vetor A e o vetor B, e ligo A com B.
Só que o meu primeiro termo é esse aqui, né? Esse é o meu vetor diferença 2, que é igualzinho. E se eu quiser, qual o módulo dele? Poxa, faz o pitch, Pitágoras. Você vai reparar que quando tem esses dois casos aqui, é mais fácil resolver pelos dois de baixo, só juntando e ligando o primeiro termo. Tranquilo? Seguinte, quando eu tenho uma raquete de frescobol, tá meio suja, meio velha, ou de tênis, você vai reparar o seguinte, que às vezes a bola vem com uma velocidade e você arremessa ela e ela volta com outra velocidade. Ou você pode amortecer uma bola. Alguém lança a bola muito mais forte, muito mais rápido, ela chega com uma velocidade, você só para ela, a bola bate e volta, e ela volta com uma velocidade menor. Não necessariamente, cada raquetada, a bola vai e volta com a mesma velocidade, né? Além dessa força que você vai aplicar, se a gente fosse aprofundar, a bola tem a sua deformação, né? Tem um tal do coeficiente de restituição, que é uma matéria que vai ficar lá para frente ainda. Vamos devagar. Bom, se eu tiver um seguinte exemplo, uma aplicação de subtração de vetores, né? Uma aplicação para física. Eu tenho aqui uma antes e depois. Eu tenho antes uma bola de tênis, frescobol, sei lá, vindo a 10 metros por segundo, ela bateu e voltou a 20 metros por segundo. Aí se a questão pergunta, qual o ΔV? Determine o ΔV, a variação da velocidade. E você lembra na física que a variação da velocidade, meu ΔV é minha velocidade final menos minha velocidade inicial. Você vai reparar que eu tenho vetores aí. Eu tenho aqui, ó, o vetor inicial V0 e meu vetor final V. E você sabe, perdão, que ΔV, o que é V menos V0 vetorialmente? Não é a mesma coisa que V mais o vetor menos V0? Então não ficaria aqui V, esse mais o inverso desse. V, e qual é o inverso de V0? Menos V0. Quem sabe? A gente sabe que esse vetor aqui tem uma dimensão de 10 metros por segundo, esse aqui 20 metros por segundo. No final das contas, é uma soma. Então, a resposta, meu ΔV, minha variação de velocidade da bolinha nesse momento, é igual a 30 metros por segundo. É um vetor desse tamanho, vermelho. Então, essa é uma aplicação da subtração vetorial, uma questão de física, que pode ser utilizada tanto em cinemática quanto dinâmica, na parte de impulso, entre outros. Beleza? Vamos continuar então. A ação de um vetor por um número ou por uma grandeza escalar. Bom, essa tem várias aplicações na física, é muito legal. E aqui eu tenho um vetor simples, A horizontal para a direita. E como é que eu sei qual seria a resposta dessa multiplicação desse vetor por um número qualquer, né? Bom, de maneira simples, a resposta, esse vetor resultante, esse vetor resposta, vai ser o número vezes o seu vetor. E lembrando que tanto a resposta do vetor final quanto o meu vetor inicial vão ter a mesma direção, né? Se está na horizontal, vai ser na horizontal. Se for vertical, vai ser na vertical. Se for inclinado, vai manter a inclinação. A diferença vai ser o sentido, né? Porque se o meu n for maior que zero, vai ser no mesmo sentido. Na direção de sentido. Se o n for menor que zero, vai ser no sentido oposto. Eu dei dois exemplos aqui. Se o n é igual a 4, como é que seria o meu vetor? Então, o meu vetor x, vou chamar de x1 do exemplo 1, vai ser 4 vezes A. Então, vai ser um vetor grande 4A. Beleza? Como se fossem 4 vetorizinhos de A. Tranquilo? E se o meu vetor, se meu n for menos meio? Opa, menos meio. Então, meu x2, 2, porque é o segundo exemplo,
vai ser menos meio de A. Então, A, quando é meio é metade, né? Menos no sentido oposto. Mas é um vetorzinho. Isso aqui, metade é mais ou menos isso. Menos, vou botar menos A sobre 2, né? Então, vai ficar assim. E aplicações disso, gente, na física, nós temos que força resultante pela segunda lei de Newton é massa vezes a aceleração, onde a força resultante é o produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, né? Impulso é igual a força vezes intervalo de tempo, né? Onde uma grandeza escalar é vetorial é igual ao quê? Vetorial vezes uma grandeza escalar. Entre outras aplicações. Então é importante dizer que a gente vai manter o sinal, né? E a direção vai ser a mesma, beleza? Vamos falar agora de decomposição de vetores, que é muito importante para a aplicação na física. Agora vamos falar de decomposição de um vetor. E para fazer a decomposição de um vetor, o que é decomposição? Seria dividir ele nos dois eixos. Que eixos seriam esses? Sempre no problema, normalmente problema de física, né, que é a área que a gente está trabalhando aqui. Se tiver um vetor inclinado, um vetor oblíquo, e se quiser separar os movimentos, por exemplo, no princípio da simultaneidade dos movimentos, quando a gente quer falar de movimento horizontal ou movimento vertical, quando isso acontece, eu posso dividir ele. Primeiro passo, eu tenho que saber algumas informações. Que informações são essas? Primeiro passo, o ângulo, né? O ângulo que ele faz com a horizontal. E nesse momento aqui, vamos chamar o ângulo de θ. Eu tenho que pegar essa sua divisão nos dois eixos que façam um ângulo de 90 graus. Então vamos traçar esses eixos. Um é aqui, ó. E o outro sabendo desses eixos e que fazem um ângulo de 90 graus, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a sua projeção. Então é como se eu pegasse uma lanterna, uma luz, iluminasse essa reta inclinada, e essa reta vai fazer uma sombra aqui. Então, essa sombra é a projeção desse vetor aqui embaixo. E se eu jogasse uma outra luz, uma iluminação aqui, essa iria jogar uma sombra aqui, onde iria projetar esse vetor aqui na parede. Então, esse meu vetor A inclinado, eu posso escrever ele de uma outra maneira. Ao invés de escrever ele, eu escrevo os seus componentes, horizontal e a sua componente vertical. Nesse momento, eu vou chamar a minha componente horizontal de AX, respeitando a lógica da matemática, dos eixos X e Y. E aqui de AY. Tranquilo? Beleza. Se você pegar e fechar um triângulo, como assim? Assim, ó. Eu posso pegar esse aqui, chamar de A. Essa componente aqui, colocando aqui. Essa outra componente, eu vou colocar de uma outra cor, vou colocar de vermelho. Aqui. Eu vou reparar que eu faço um triângulo retângulo. Onde aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho o meu AX. Aqui eu tenho o meu AY. E aqui eu conheço esse meu ângulo, que é o ângulo θ. Eu só representei essa aqui no triângulo. Vamos relembrar um pouquinho de matemática nas notações trigonométricas, lembrando que o que é seno? Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? AY sobre A. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, é o lado que é oposto ao ângulo de 90. O que é cosseno? Cosseno não é igual ao cateto adjacente aqui sobre a minha hipotenusa? Então, se a minha pergunta for, qual o valor de AX? Qual o valor de AY? Esse A não está dividindo? Eu posso passar isso aqui para lá multiplicando. Então, podemos concluir que meu AY é igual a isso aqui para cá, A vezes seno do ângulo, seno de θ. E a mesma coisa aqui. Esse aqui está dividindo, meu AX passa para lá, vai passar para lá, multiplicando. Então, podemos falar, quanto vale meu AX? Meu AX
é igual a vezes cosseno de θ. Então, sabendo disso aqui, sempre que eu precisar decompor vetores, eu posso partir desse pensamento mais rápido. Não preciso desenhar esse triângulo, lógico que não. Então, por exemplo, eu tenho o vetor A. Qual a componente? A vezes cosseno do ângulo, e aqui meu AY, A vezes seno do ângulo. Gente, é como se fosse uma prova real da soma de vetores. Se eu pegar, por exemplo, um vetor que tem um valor de A cosseno de θ perpendicular a um outro vetor que tem um valor A seno de θ, eu tenho dois vetores perpendiculares. Se eu fizer a soma desses vetores, vai dar um vetor. Se eu fizer Pitágoras, isso ao quadrado mais isso ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado, a resposta vai ser o meu próprio vetor A. Então é como se fosse um processo de prova real, de ida e volta. Professor, eu queria um exemplo. Tudo bem. Se eu tiver aqui um menino, uma menina, tanto faz, vou fazer o cabelo aleatório, e que ele está chutando uma bola de futebol. Essa bola está sendo chutada com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Vamos chegar a um ângulo qualquer, vamos pegar um ângulo de 60 graus. E aí eu fizesse um problema de lançamento oblíquo na frente, lançamento horizontal, de outras coisas, de força, aplicação de forças, entender o seu movimento horizontal e o seu movimento vertical. Então eu tenho que decompor um vetor que está inclinado. Tem um ângulo, está torto, está inclinado, decompõe os vetores, tá? E aí você vai reparar o seguinte, que uma parte, a projeção dessa velocidade vai ter uma projeção horizontal e vai ter uma projeção vertical. Que é do mesmo tamanho aqui de limite desse vetor. Tranquilo? Então, essa projeção horizontal, que eu vou chamar de Vx ou V0x, é o quê? É o meu V0 vezes o cosseno do ângulo. V0 é 10. E qual o cosseno de 60? Meio. Ou seja, eu posso simplificar aqui, ó. Dá 5, dá 1. A minha componente horizontal, meu Vx, é igual a 5 metros por segundo. E nessa mesma lógica, eu vou fazer minha componente vertical. Vou fazer, gente, aqui em cima, tá? Para não ficar muito apertadinho aqui. Então, esse aqui, minha componente vertical, eu vou chamar de Vy. Ou de V0y. Aí nos lançamentos oblíquos, você vai reparar que no Vx é velocidade constante, é o mesmo. Na vertical não é constante, então tem que ter um V final, V inicial. Mas não importa nesse momento inicial aqui, ó. Meu V0y vai ser o quê? Vai ser meu V0 vezes o seno de θ, que é igual a 10 vezes seno de 60. 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Concluímos que meu V0y, a minha componente vertical, é igual ao quê? 5 raiz de 3 metros por segundo. A ideia é justamente, sempre quando tiver um vetor inclinado, um vetor oblíquo, torto, que faça um ângulo, eu tenho que decompor esses vetores. Essa decomposição vai ser de acordo com o ângulo. Cuidado, não sai decorando não. Cosseno é sempre assim, seno é sempre assim. A questão, ela pode dar uma pegadinha, ela pode estar esse outro ângulo aqui, aí ou você pode subtrair de 90 para achar esse, ou faça assim, sem entender essa relação que funciona, tá? Beleza? Então, vamos continuar. Fala galera, beleza? Então, ó, dando continuidade às operações com os vetores para uma aplicação na física básica, eu vou falar agora do último item, que é o item de produto vetorial. Esse assunto ele é mais utilizado na parte de eletromagnetismo, quando fala em força magnética, entre outros assuntos um pouquinho mais avançados. Mas faz parte dos conceitos básicos de vetores. Então, quando eu tenho dois vetores, A e B, e quero fazer um produto entre os dois vetores, esse produto vetorial, eu vou usar uma chamada regra da mão direita.
vai pegar a sua mão direita e vai fazer o seguinte, e vai utilizar ela nesse produto. Mas já te adianto, antes de detalhar ela aqui do lado, qual vai ser a resposta? Eu posso formar um plano entre A e B. Um plano, peguei um caderno aqui, é o plano gerado entre os dois vetores A e B. E a resposta desse produto vetorial vai ser um vetor que é perpendicular a esse plano. Então, ó, ou vai ser para cima ou vai ser para baixo. Então eu sei que eu tenho dois vetores num plano A e B, e a terceira, o produto vetorial entre esses dois vetores vai ser um vetor saindo desse plano. Então eu peguei um caderno aqui, ó, A, B. Se eu for multiplicação, ele vai sair ou para cima ou para baixo. E aí, como é que eu vou saber se é para cima ou para baixo? Dependendo da posição. E aí vem a regra da mão direita. Vamos lá. Se for AB, a regra da mão direita é, vou pegar a mão direita e vou varrendo aqui, ó, do A para o B. Do A para o B, polegar, sentido do polegar. A resposta C é para cima desse plano. Então repare, aqui eu desenhei o plano AB e a resposta do produto vetorial é um vetorzinho para cima. É como se fosse a quina de uma parede, né? Mas aqui as arestas aqui, a parte que leva ao teto. Mas se for o contrário, se for BA, eu vou BA e vai ser um vetorzinho para baixo, tá? E aí já é um pouco mais complicado desenhar. Mas você consegue imaginar como se fosse o teto. Eu tenho uma parede e seria para baixo. Então seria o seguinte, meu AB no mesmo formato, a multiplicação do vetor produto vetorial entre A e B, o vetor para cima. A multiplicação vetorial do vetor BA, vou do B para o A, o vetor para baixo. Tá? E a partir disso, vai te dar condições melhores de entender para você entrar em eletromagnetismo, na força magnética, que vai ter essa relação desse produto vetorial. Beleza, galera? Então agora vamos para a parte da aplicação na cinemática vetorial de todos esses conceitos de vetores. Fala, galera, beleza? Então, ó, introduzindo aqui a parte da cinemática vetorial, precisamos daqueles conceitos de vetores muito bem formados, né, para poder entender como é que eles se aplicam na parte da física. Então, como qualquer início de assunto da cinemática, nós definimos espaço, velocidade, aceleração e a partir daí utilizamos na aplicação. Na cinemática tanto escalar quanto na vetorial. Então, quando a gente fala em cinemática vetorial, os conceitos básicos eles começam na definição de espaço, né? E o vetor, o espaço, que quando tem, lembra, aquela variação do espaço, o deslocamento, que é o ΔS, quando é uma grandeza escalar, nossa primeira definição vai ser a parte de vetor deslocamento, que alguns livros, vários livros, até no nível superior, você vai ver como ΔR, ou, nesse momento, nós vamos chamar de ΔS, setinha, vetorial. Então, tanto é ΔR vetorzinho, quanto ΔS é vetorzinho, tá? Então, esse vetor vai ser uma representação. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma visão superior de um carro fazendo curva. Realmente, gente, eu não sei fazer carro de frente, de cima. Então, eu fiz um carro com esse meu referencial. Tá bonito, eu sei, tá bem didático, né? Aí a questão é a seguinte, como é que eu vou saber, quando eu falo em vetor, eu tenho que ter uma orientação geométrica, uma orientação espacial, né? Tem que ser direção, sentido, posicionamento. E para entender essa orientação, eu tenho que ter um referencial. Orientação em relação a quê? Em relação a quem? E aí tem o seguinte, ó, eu tenho esse movimento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu posso falar que aqui é minha posição inicial e aqui é minha posição final. Então, o meu vetor S0 ou R0 seria esse referencial. Esse é meu S0, meu vetor. Ou meu R0, tá bom, gente? E aqui minha posição final, de acordo com esse movimento que eu botei aqui. O que é ΔS? Não é a variação do espaço? Não é o espaço final menos o espaço inicial? Tem dois vetores. Não é o final menos inicial? E quando tem uma subtração de vetores, quando eu tenho ΔS
é igual a S final menos S inicial, uma maneira de fazer, ao invés de inverter, é ligando os finais de cada vetor, apontando para o primeiro termo da subtração. Então, esse é o meu espaço, meu vetor deslocamento. É um vetor que sai do início ao fim do movimento. Então, o início do movimento, o ponto de partida é o início da seta. O ponto de chegada é o final da seta, né? Eu só representei assim. Mas o porquê que ele tem esse sentido é porque eu estou subtraindo esse vetor desse vetor. E quando eu subtraio esse vetor desse vetor, lembra, na mesma origem, eu ligo os dois finais apontando para o primeiro termo. Tranquilo? Então, a noção de vetores é importante. Caso não lembre, relembre lá a aula de subtração de vetores. É muito importante. Tá? Bom, dentro do espaço ainda, vamos fazer uma comparação entre a variação, o deslocamento escalar e o deslocamento vetorial. Tá? Então, vou dar aqui dois exemplos, dois casos. O primeiro caso é uma trajetória retilínea. Pô, tem um carro aqui didático, bonito, lindo, maravilhoso, muito obrigado, sim. E esse meu carro aqui está indo dessa posição para aquela posição. Bom, eu sei que está indo em linha reta. Então, ó, isso aqui é o deslocamento escalar que ele faz. Meu delta S escalar. Beleza? Mas qual seria o delta S vetorial nesse caso? Uai, do início ao fim. Meu delta S vetorial. Tá? Então, quando for uma trajetória retilínea, onde início e fim é o mesmo, podemos falar que o meu delta, minha variação do deslocamento escalar é igual ao meu deslocamento vetorial. Beleza? E um detalhezinho que eu não botei ali, mas vou botar agora, eu posso pensar no módulo também. O vetor ele é sempre representado como módulo do seu valor numérico, né? E aqui é interessante eu colocar esse módulo pelo seguinte, porque o carro pode estar vindo no sentido contrário, onde tem uma trajetória retilínea, mas voltando em relação à trajetória, né? Sendo um movimento retrógrado, por exemplo. Beleza? Então, a melhor representação é essa, tá? Agora, quando for uma trajetória não retilínea, qualquer uma curva, uma ladeira, qualquer coisa, bom, você vai reparar o seguinte, que meu deslocamento escalar é a real quantidade de metros que ele vai andar. Então, ó, esse é meu deslocamento escalar. E meu deslocamento vetorial é uma seta ligando o início ao fim do movimento. Não importa o que ele fez no meio do caminho. Como assim? Assim, ó. Esse é meu delta S vetorial. Então, nesse caso, o que a gente pode falar? Que meu delta S escalar, sem a setinha, ele é maior que meu delta S, meu deslocamento vetorial. Beleza? Então, podemos concluir que meu deslocamento vetorial ele pode ser maior ou igual ao escalar. Depende do caminho que ele vai fazer. Um exemplo clássico, a gente pode fazer em sala de aula ou na sua casa. Você sai do seu ponto, você vai até a porta, vai até a extremidade do quarto, vai até a outra extremidade e para no teu lado assim. Qual seria o teu deslocamento escalar? A quantidade de metros que você andou. Saiu daqui, foi até ali, vai até a porta, vai até a outra esquina e voltou para cá. Você andou, sei lá, 8 metros. Mas você parou aqui do teu lado, né? Sua posição final foi essa. Qual vai ser o seu deslocamento vetorial? É uma seta ligando o início do movimento ao final do movimento. Esse é o início, esse é o final. É uma seta aqui, desse tamanho, sei lá, 1 metro. Tranquilo? Vamos falar agora da velocidade vetorial média. Velocidade. Antes falamos do espaço, do deslocamento, né? Agora a velocidade. E aí vamos separar aqui em dois itens. A velocidade vetorial média e a velocidade vetorial instantânea. Tá? Vamos por partes. Quando falo em velocidade média, você vai lembrar que velocidade média é igual ao deslocamento, variação do espaço sobre o tempo. Aqui fiz uma escrita da forma escalar. Detalhe, quando eu botar um vetorzinho, já mudou a grandeza. Então aquilo ali eu escrevi de maneira escalar. Beleza? Então, se é de maneira escalar, eu mantive o verde, coloridinho, para ficar didático, é o espaço que ele andou, o deslocamento que ele andou sobre o tempo. Então seria isso aqui, que é meu delta S escalar. Beleza? Mas quando eu falo em vetores,
Um vetor é uma seta ligando o início do movimento ao final do movimento, né? A minha variação do deslocamento vai ser isso, conforme a gente já viu, fazendo aquela diferença de vetores. Então seria, o meu vetor deslocamento seria o seguinte, ó. Esse é o meu vetor deslocamento. Então, qual a minha velocidade média vetorial? Minha velocidade média vetorial é o meu espaço vetorial sobre o tempo. Vamos lembrar que o tempo é uma grandeza escalar, né? Não há necessidade de uma orientação espacial, direção e sentido, para eu definir o tempo. Então, lembrando disso, o que eu posso falar a relação entre velocidade média escalar e velocidade média vetorial? Uai, se for uma linha reta igual àquele exemplo anterior, ela vai ser igual. Se for uma curva, qualquer coisa, qualquer movimento diferente, ela vai ser, a escalar vai ser maior. Então, a velocidade média escalar sem setinha, ela pode ser maior, que é esse caso aqui, ou igual, se for uma linha reta, a minha velocidade média vetorial. Podemos concluir isso aqui. Beleza? Agora vamos falar de velocidade vetorial instantânea. Vou até pegar mais cores para ficar mais colorido e mais didático. Bom, instalando o pescoço um pouquinho. Quando eu falo em velocidade vetorial instantânea, qual é a definição de instantâneo? Quando eu falo em instantâneo, é naquele momento. Mecânica caiu, acidente de trabalho. Naquele momento, naquele instante. E tem que ser muito específico, né? Numa linguagem de matemática do nível superior, ou no final do terceiro ano, quando a gente fala em cálculo, introdução a cálculo, nós vamos fazer um limite, com ΔT tendendo a zero, mas vamos construindo devagarinho. Vamos ser um pouco mais práticos no sentido de visualizar. Você vai sair de carro do Rio de Janeiro, vai até São Paulo. São mais ou menos 400 quilômetros. Tá, aí eu pergunto, qual a velocidade que você teve no quilômetro 321? Pô, sei lá. Não sabe se freou, se acelerou. Você pode fazer uma aproximação, sabendo que mais ou menos você demorou tanto tempo, você consegue mais ou menos aproximar, tá? Então a velocidade instantânea é uma velocidade naquele instante, naquele momento. E como é que nós representamos ela? Como é que nós... É um vetor, né? É um vetor V com seta. Então, ó, representação. Velocidade média, VM, setinha. Velocidade instantânea é o V puro, só com essa setinha, tá? Vou ter um carro aqui. Eu botei 3 posições, posição 1, posição 2, posição 3. Para falar de velocidade, velocidade é a definição clássica, né? A variação do espaço pelo tempo. Se eu souber o espaço e o tempo, eu consigo definir. Então, eu vou definir o espaço em cada um dos pontos. Vamos lá? Esse aqui é meu delta S vetorial 3. Eu sei que ele percorreu esse espaço vetorial num certo tempo. Beleza? Mas se eu for pegar um pouquinho antes, delta S2 vetorial. Eu sei que agora a velocidade nesse instante aqui, a velocidade foi menor e o espaço foi menor. Você vai reparar que quanto mais eu aproximo, mais a retinha fica assim, né? Tendendo a ficar próxima do movimento. Se for uma curva, tende a ficar tangente. Delta S1. Então, se eu pegar um espaço bem próximo, eu sei que a minha velocidade não vai alterar. Porque a velocidade, né, o espaço sobre o tempo, então, nesse espaço grande escalar, que é igual a equivalente a esse vetorial, ele percorreu num tempo. Eu diminui o espaço, eu também diminui o tempo que ele vem para cá. E vou diminuir mais o espaço ainda, também vou diminuir o tempo que ele vem para cá. Então, quando eu falo em velocidade instantânea, é um instante de tempo, é um intervalo de tempo bem pequenininho. Se é um intervalo de tempo bem pequenininho, é praticamente a velocidade naquele momento que ele sobe aqui para um ponto bem próximo. O ponto mais próximo que eu consegui desenhar nesse quadro foi aqui. Então, a representação é um vetor bem próximo junto ao movimento. Então, a velocidade instantânea, eu sei que, o que a gente pode afirmar aqui? Que a minha velocidade instantânea no ponto 1 vai ser o quê? Vai ser uma retinha
Vou botar um vetorzinho aqui, mas é uma retinha que é bem próxima a essa trajetória aqui. Então, podemos falar também que a minha velocidade média vetorial, escalar, perdão, ela é o quê? Ela é maior ou igual do que a minha velocidade média vetorial. E quando eu falo na velocidade instantânea, vamos definir ali. Quando eu falo em vetor, eu falo em quê? Em módulo, direção e sentido. Então, o módulo, do módulo que é o valor numérico, o tamanho desse vetor, vai ser igual ao da velocidade escalar instantânea. Vamos lá, não sei se ficou claro. A velocidade vetorial instantânea, o módulo vai ser igual à velocidade escalar instantânea, naquele momento. Tá? A direção é igual à reta tangente, como a gente já falou aqui. Quanto mais próximo, menor o espaço, menor o intervalo de tempo. Só que a velocidade não diminui. Tá? E o sentido coincidente com o movimento. Vamos supor aqui, eu tenho dois movimentos aqui. Um carro dando uma curva aqui, nesse movimento aqui de sentido horário, e o outro nesse sentido aqui. A pergunta é, como é que eu represento o meu vetor velocidade instantânea em cada ponto? Sempre tangente à curva reta e coincidente com o movimento. Então a ideia é essa representação aqui, ó. Então aqui seria o meu vetor V1, aqui seria meu vetor V2, setinha, instantânea, sem nada. Aqui seria meu vetor V3. E o objetivo da velocidade instantânea é esse, representar o vetor velocidade instantânea para poder aplicar nos probleminhas. Então o movimento aqui é assim, sempre tangente V1, V2, V3. Tranquilo?